Olá, falha do gama Z em casas ou sobrados. Um erro comum que você vai ouvir de engenheiros sem experiência, ou com experiência, mas sem conhecimento muito técnico pesado, utilizando software de estruturas prediais, como EBL, QTQS e PCAD. Softwares que foram pensados, planejados e programados para dimensionar prédios, primariamente. Quando eles tentam projetar uma estrutura de uma casa, de um sobrado, é que a estrutura está falhando por gama Z. E gama Z excessivo significa que a estrutura deformou tanto que a deformação gerada pelo vento vai gerar um momento fletor superior a 30% do momento fletor do vento. Ou seja, eu tenho meu vento, ele vai aplicar uma carga, a minha estrutura deforma, isso vai aumentar os esforços totais do vento, e esse aumento supera 30% do valor base. Ok? Essa é a questão. Agora, primeira questão, NBR 1018 é clara. A gente nem deveria considerar o gama Z quando ele não tem pelo menos 4 andares. Ok? Então seria, no caso, 4 pavimentos e tudo mais, porque a cobertura eu posso não considerar dentro desse último andar. Tá? Mas a questão é, se eu tenho uma casa, eu tenho um sobrado, não deveria estar usando gama Z. E dentro da questão, posso ignorar? Bom, o Gilberto disse que eu não deveria estar usando, então esse erro aqui não deveria acontecer. E a resposta é sim, mas não. Como assim? A deformação excessiva em ombra baixa, que é uma situação que não deveria ser problemática. Nem em prédios baixos deveria ser um problema. Se está acontecendo numa casa, num sobrado, tem algum erro grave. Primeiro, vamos entender o comportamento do gama Z. Se eu tenho um prédio de 4 andares, digamos, térreo mais 3 e mais laje de cobertura, né, no caso, para ficar, digamos, 12 metros de altura, ok? Estou usando uma relação lógica aqui, tá? O que aconteceria se eu aumentasse mais 2? Como que a estrutura se comportaria, né, mantendo a geometria inerte dos elementos? Basicamente, a deformação é PL na quarta, mas o vento é PL ao quadrado. Ou seja, o meu vento mais do que dobra, ele aumenta 125%, mas a deformação acontece o mesmo processo 2 vezes e ela quintuplica, ok? Como eu quintupliquei a deformação, mas só dobrei o efeito do vento, o que acontece é que o gama Z sobe de 1.1 para 1.22, sendo que o limite é 1.3, ok? Então eu mais do que dobro, porque o mínimo do gama Z é 1, ok? Tá? Eu mais do que dobro quanto o efeito do gama Z só por causa de uma mudança de 4 para 6 pavimentos, ok? E aqui você percebe uma situação. Se a obra tem menos pavimentos, deveria acontecer o contrário. Se eu tivesse a mesma planta, só que só 2 pavimentos, o gama Z seria 1.04, ok? Ou até menos, é 1.02, 1.03 no caso. O que não? Então, se a gente tem uma mesma coisa de 2 pavimentos que deveria ter 1.02, 1.03 e está com 1.3, tem alguma questão muito errada, um erro gravíssimo de concepção estrutural para conseguir gerar isso, ok? Qual o problema? E aqui entra a questão. Vou comparar um prédio de 4 pavimentos com uma casa, por exemplo. O que vai acontecer é, ok, um prédio de 300 metros quadrados por andar, ou uma casa de 200 metros quadrados, o momento fletor da casa vai ser muito menor. Tá? O momento fletor gerado pelo vento vai ser muito menor, só que para alcançar o gama Z, se as duas plantas têm uma largura de fachada similar, a deformação final é similar. É 3,2 centímetros para o prédio, 3,5 para a casa. Okay? E para gerar nos móveis é 1,2 para casa, 1,1 para o prédio. É similar a deformação final para gerar um problema de gama Z. E quanto menor a obra, menor a planta, maior a deformação permitida, até ter um problema de gama Z. E aqui entra a questão que, se uma casa está com deformação acima de 1 centímetro, tem um problema grave. Ok? Agora, como que a gente chegou na deformação desse nível? Tá? A questão é, a gente usa 30% da rigidez das vigas e 80% da rigidez dos pilares, quando a gente vai calcular a deformação efetiva da estrutura, dos efeitos de segunda ordem. Por quê? Porque a viga tende a fissurar. Okay? Ela está suportando flexão primariamente, ela fissura e ela perde inércia. Okay? E como inércia é a altura ao cubo, uma pequena redução de altura pode gerar uma grande redução de rigidez.
ok? Já o pilar está em compressão, então a fissuração em um pilar é muito menor e, consequentemente, a gente usa 80% da inércia. Por que isso é importante? Bom, quanto mais alta a obra, maiores os pilares. As vigas não, mas os pilares sim. Tá? As vigas dos pórticos de contraventamento, ok, aumentam também, mas a maioria das vigas não. Numa casa ou num sobrado, eu uso boa parte da rigidez contra o vento vindo das vigas, ok? Se não planejar isso adequadamente, claro, mas a gente vai usar como base, né, a rigidez das vigas, que a gente só usa 30%. Então, se a deformação imediata se ela seja 12 milímetros, é perfeitamente possível, já que boa parte da rigidez está vindo das vigas, que a deformação final fique em 30 a 35 milímetros. Ok? Porque eu perdi o elemento que me dava rigidez. Esse que é o problema. Numa obra alta, onde eu tenho os pilares mais rígidos, o elemento que tem a maior rigidez de estrutura, eu perdi só 25%, não 70% da rigidez. Entendido? Então, o que acontece é, por causa do cálculo do gama Z, que a gente considera uma pequena rigidez da viga apenas, dá esse problema. Ok? Agora, como que o sobrado deformou tanto? Ok, uma casa sobrado, como que está deformando mais centímetro? Tá? A redução da rigidez piorou a situação, ok? Mas ela só piorou uma coisa que já estava problemática. O erro real é que a estrutura não foi projetada considerando o vento. E quando eu respondo isso para uma pessoa, a pessoa fala, nossa, está com gama Z, qual que é o erro? Eu falo, não projetou considerando o vento. E daí me dizem, claro que eu projetei, eu abri a configuração e eu liguei vento, está ligado o vento aqui. Eu, Gilberto, ó, eu projetei considerando o vento. A resposta é não. Eu não estou argumentando sobre como você configurou o software. Eu estou argumentando sobre sua concepção estrutural, sobre o projeto, não sobre a configuração. Ok? O TQS não foi lá e projetou, o pilar vai estar aqui com essa seção, com vigas chegando nesse eixo e tudo mais. Não. Você criou essa concepção, ok? O erro está na sua concepção e não na sua configuração, ok? Porque senão ele nem acusaria erro se tivesse desligado o vento igual muito maluco apertador de botão faz, ok? O erro está na modelagem da estrutura. Ao escolher a posição e a seção dos pilares, ocorreu um erro, porque não foi considerado vento nesse caso. Ao escolher o tipo de viga, a altura da viga, a seção da viga e tudo mais, posição das vigas, não foi pensado nisso. Ao escolher o tipo de laje, não foi pensado isso. Quem planejou a estrutura não tinha a menor noção de como que ela absorve os efeitos de vento. E qual botão que a gente aperta para corrigir? Bem no canto superior direito tem um X. Logo depois de um risquinho e de um quadradinho, aperta ele, vai fechar o software, ok? E daí você para e analisa a sua concepção e imagina a sua estrutura e pensa como que a estrutura deveria resistir a esses esforços, ok? E agora vai entrar uma questão. Se você não consegue explicar ou você não entende o que é um mecanismo de venda ideal ou o que é um método de árvore, você não deveria estar projetando estruturas de concreto armado, que é onde isso tende a dar erro, ok? Porque a alvenaria estrutural, pela rigidez mais elevada, não acontece. Entendido? Tá? Então, essa questão que a gente tem. Você tem que saber, ó, tem um vídeo meu, os vídeos que eu recomendo primeiro, o sobrado falando com vento, que é um exemplo claro de como que uma estrutura pode falhar com vento facilmente se não for projetada adequadamente, tá? Mesmo de um sobrado, mesmo de uma casa pode acontecer. O vídeo de mecanismo de VNDL e o vídeo de como se modelava vento em prédios pelo método da árvore. Isso aqui você tem que saber. Isso aqui, o engenheiro para projetar uma estrutura com concreto armado tem que saber, porque senão ele não consegue entender como a estrutura de vento funciona. Ele tenta projetar sem entender isso, adivinha só? Deformação excessiva, porque durante o projeto, não durante a configuração, durante o projeto, não foi analisado o vento, não foi considerado o vento. Foi só lançado e ligado o vento. Ok? Tá? Imagina uma criança de olho fechado, cruzando uma rua e fala, olha para os lados, olha para os lados, a criança correndo no meio da rua, de olhos fechados, falando, olha para os lados. É você, quando você não entende como que o vento funciona, mas ligou a ação de vento. A criança pensou, tem que olhar para os lados, mas ela só está falando dentro dos lados, mas não está olhando para os lados. Ela pode ser atropelada igual. Pois é, mesmo aconteceu com essa estrutura. Ok? Tá? O que mais pode gerar isso? Bom, a inércia, posição e sentido dos elementos estruturais escolhidos no eixo T. Né? Eu acho legal fazer o pilar de 14 por 40, então vou fazer o pilar de 14 por 40. Eu acho legal a viga de tal seção, então vou fazer de tal seção. Eu acho legal, tá? O método acho legal. Okay? Não, é engenharia.
ok? Excesso de rótulos é uma questão que acontece direto. O engenheiro vai lá, projeta com um monte de maluquice, gera um monte de armadilha de rigidez, procura na internet por que um pilar de uma casa térrea tem 10 ferros 16, ao invés de cair no meu vídeo de armadilha de rigidez, ele cai no vídeo de um maluco que vai lá e fala, não, é só rotular que reduz, e daí joga fora a rigidez da estrutura, ok? Falta de pórticos alinhados, despadronização excessiva da obra, ou seja, eu tenho uma obra com vãos totalmente aleatórios e utilização de um sistema de laje com baixa eficácia para ventos, que é um exemplo aqui, laje plana nervurada. Como elas não têm combinação com vigas altas, elas não auxiliam no mecanismo de contraventamento. Entendido a situação? Então, isso pode gerar os efeitos de vento, tá? Como evitar isso agora, então? Número 1, projetando na ordem correta, ok? Tem uma ordem de projeto, tem na hora de planejar uma estrutura, tá? Eu vou demonstrar uma lista simplificada, mas eu recomendo que você assista a esse vídeo meu chamado Etapas de um Projeto Estrutural. E a primeira questão é, para criar a concepção estrutural, fecha o software e cria você a concepção estrutural. Desenhe diagrama de corpo livre, cria uma concepção inicial sem o software, ok? E pré-dimensione os elementos de maneira adequada, tá? E aqui entra o problema, um monte de gente acha, eu vou pré-dimensionar, eu sei fazer isso. A viga tem 4 metros, ela tem 40 de altura, porque eu vi um cara falando que isso é pré-dimensional, não, isso é chutar, ok? Se você quer pré-dimensionar e não chutar, tem vídeo meu de como pré-dimensionar sem chutar, que eu demonstro realmente como que se pré-dimensiona, ok? E tem um vídeo da palestra da Uninorte, onde eu faço a mesma coisa, só que bem mais longo, inclusive respondendo dúvidas que fizeram nesse vídeo aqui. Entendido a situação? Tá? Entra a questão final, o que aconteceu foi, não foi pré-dimensionado, não foi planejado, não foi imaginado, ok, a estrutura tem que resistir vento. Como que eu pretendo que a estrutura resista a vento? Isso não foi planejado, beleza? Tá? E por final, um marketing obrigatório, tá? Mas se você quer ver eu fazendo isso aqui na prática, eu projetando a estrutura, seguindo essas etapas, demonstrar o dimensionamento e como que a gente pode projetar uma estrutura sem ocorrer esses erros de deformação excessiva e vários outros erros, sem projetar uma estrutura, projetando uma estrutura sem entupir de rótulas e projetando uma estrutura sem gerar deformação excessiva, como a gente ignora, eu tenho os meus cursos de concreto armado e demonstro justamente isso, ok? Para casos sobrados, o curso de concreto armado básico é o que o melhor vai atender, entendido? Tá? Mas lembra sempre, primeiro, você está trabalhando com um software que não foi bem planejado para isso, ok? Inclusive a questão é, softwares como EBEC, TQS e VCAD têm erros de projeto, principalmente em questão de vento, quando a obra é baixa. Por quê? Porque a teoria de como os esforços se aplicam em um prédio está sendo aplicada para uma obra de menos de 4 pavimentos. Quando coloca um pé direito duplo e coisa do tipo, esse erro piora mais ainda, e até tem um vídeo meu sobre erro de pé direito duplo. Okay? Você não pode ignorar, o que você pode fazer é verificar e controlar a deformação, porque se controlar a deformação, se souber como controlar a deformação numa obra, naturalmente o gama Z vai deixar de ser um problema, ok? Só que se você, inclusive a questão é, se você deixar acontecer uma deformação pesada, acima do limite normativo, aí pode ser um problema. Se você não pré-dimensionar a estrutura, não planejar a posição dos pilares e tudo mais, aí pode ser um problema, ok? Tá, mas o que aconteceu foi que deixar uma deformação excessiva acontecer, utilizar artifícios que reduzem a rigidez e aumentam a deformação como rótula, podem aumentar drasticamente isso, ok? Esse é o problema, tá? Pode acontecer deformar tanto, inclusive tem um vídeo meu justamente de como o sobrado pode falhar com vento, com deformação excessiva e problemas drásticos de gama Z, ok? Tá? Mas por enquanto seria isso, é possível corrigir tranquilamente, muitas vezes até mudando o sistema estrutural, mudando os fatores, mas é possível reduzir tranquilamente isso aqui, só parar e analisar a estrutura, como que ela se comporta, como ela deveria se comportar com as cargas que ela tem, ok? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.